E aí galera, mais um conteúdo aqui no canal 100% Política. Se puder, dê seu like e sua opinião e compartilhe o vídeo, ó. Estamos aqui passando pelo Teatro Forças Armadas. Como é caro para o Brasil, para o contribuinte, para uma população pobre e miserável, sustentar essa corja do funcionalismo público de vagabundos, uma força inerte, inoperante, obsoleta, sem capacidade bélica. Mas o conteúdo na verdade não é isso não. Até o próprio Bolsonaro acho que se decepcionou, viu? Que ele dizia que aqui era a barreira contra o comunismo. Ai, Forças Armadas, eu já sabia. Não tem aquele negócio da globalista que o cara fala: eu já sabia, não poderia esperar nada. Aí são poucos fardados. Eu acho que o Bolsonaro não tinha nem essa total compreensão. E deve ser foda, né, velho? Você ser um praça das Forças Armadas e saber que o general do Exército, não, eu tô falando do Exército, tem as outras forças, né, armadas também, que é a Marinha, a Aeronáutica e tal, enfim. E você saber que, porra, você não tem respaldo nenhum. Eu sou militar. Quando um dia eu conversando com o sargento, eu sou militar. Fala, você lá, rapaz, é funcionário de oficial. Entra um boyzinho lá, um novinho lá, é oficial, você já é humilhado. Tem um círculo hierárquico que é algo bastante grotesco, né? A gente pensa que tem uma união entre o oficialato e os praças. Não, o praça é humilhado, é um cachorro dentro do quartel. É um cachorro, é pior do que um vira-lata. Que aqueles vira-lata fura-saco, que não aguenta ver um lixo. É o praça tratado dentro das Forças Armadas pelo oficial. E aí o Bolsonaro deve estar bastante decepcionado. Poeira corda, Bolsonaro. Os generais também. Aqueles generais, esses generais aí, como é o nome? Aquele general, o baixinho do cabelo branco, esqueci agora o nome dele, rapaz. Que disse que é o ícone das Forças Armadas. Tem um aleijado e tem esse aí, né? O aleijado, que até pouco tempo era o chefe das Forças Armadas. O cara paralítico praticamente, e era chefe das Forças Armadas. Só no Brasil, né? O Brasil é uma piada, velho. Diz que são ícones da Força Armada, esses caras. O Heleno, lembrei agora, o Heleno aí vai agora ser preso, provavelmente com a idade já avançada, coitado. Vai ser, coitado não, que é mais um que viveu do suor do povo brasileiro. Missão! Que missão essas merda fez, rapaz? Aí é uns bosta. As Forças Armadas é um teatro caro pro povo pobre do Brasil. Mas o intuito do meu conteúdo não é esse não. Esses caras tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder. Esse Xandão, nesse ponto aí, Xandão tá certo. Botar esses canalhas aí, que na verdade são pseudo soldados. São uns merdas, oficiais de merda. Que essas Forças Armadas aqui é inoperante, rapaz. Isso aqui é coisa pra inglês ver. É porque o brasileiro não tem total compreensão de como é o teatrinho das Forças Armadas. E outra, é um custo caro pro Brasil, viu? Sustentar esses oficialatos, os oficiais, os generais, a alta patente é cara. É 124 bilhões. Só 85% dos 124 bilhões vai pra folha salarial desses canalhas aí, poucos fardados. Tá aí mais uma prova. Deve ser triste, né? Meu filho meu não vai nem passar longe dessa merda aí, que não serve pra nada. É um ano perdido. O praça, o cara que coloca seu filho aí pra ser empregado de oficial, ser humilhado lá dentro, é um ano perdido. Se você tiver condições, não coloque seu filho pra servir nessa merda não. Aquilo ali é um antro, um lixo. Só os pobres miseráveis que servem essa merda aí. É um teatro. Quem serviu sabe. É um teatro. Mas o intuito agora não é esse. O intuito aqui é outro. O intuito é falar da pobreza, da escassez do povo brasileiro. Dificilmente o pobre vai conquistar alguma coisa materialmente falando.
ganhando esse mísero salário aí, dificilmente você conseguirá ter alguma coisa. Exemplo, uma casa para você ter. Hoje uma casa dessa de condomínio mal feita, que você tem que reformular ela todinha, porque é feita meio avulso. Aí digamos que você compre, né? Tudo bem, você vai ficar aprisionado 25 anos pagando essa merda aí, essas casinhas aí de condomínio, as verdadeiras gaiolas dos tempos modernos. Aí o carro também, né? Você junta uma grana, um salário mínimo, você vai ter condições de bancar um carro. Um carro, vamos colocar um carro hoje em média, um carro popular, 80, 100 mil. Ó, um carro de 100 mil, 45 mil vai diretamente para o governo. Aí você vai pagar IPVA e seguro do carro, porque a gente não tem segurança pública. Você tem que pagar o seguro de banco, porque se você for para aquelas esqueci o nome, associações, esqueci agora o nome, em que você paga, aquilo ali não te dá garantia nenhuma. A lei é 171, é mais uma coisa que o governo deixa o pobre se arrombar, que eles aplicam aquelas associações que dizem ser seguro, mas não é seguro. Aí digamos que você tem que manter o carro com combustível, gasolina, manutenção, principalmente andando nessas estradas que a gente tem, nas ruas que a gente tem dentro da cidade, nas BRs, enfim, seja BA, em qualquer uma, você vai passar dificuldade, sempre vai ter que estar dando manutenção no carro, porque a gente não tem estrada. Aí você vai ter condições de sustentar um carro, tem um combustível também que é caro, você produz aqui em real e paga em dólar. Então dificilmente a realidade do pobre vai ser mudada. Aí eu vejo muitas pessoas falarem: poxa, essa geração aí, acho que a geração Z, não quer trabalhar. Porra, se a realidade do cara não vai ser mudada, eu, pra furar essa bolha, pra estar na condições que eu tô, Deus sabe o preço que eu paguei. E graças a Deus, teve umas barreiras, umas dificuldades que o sistema me impôs, que eu pude pegar a visão e percebi logo de cara que se eu trabalhasse num regime CLT, jamais eu teria nada na vida. Jamais ia viver de aluguel, pagando um preço caro de sobreviver aqui no país. Me alimento bem na medida do possível, eu ganho um pouquinho a mais do salário. Foram muitos perrengues, muitas dificuldades para conquistar o pouco que eu tenho, e essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Nem todos conseguem furar essa bolha, precisa muita resiliência, muita vontade, muita perseverança para você ter uma casa, para você ter um carro, uma viatura do governo, que o carro não é seu, você é locatário. A casa também você é locatário, que você tem que pagar o IPTU, tudo. Você não tem na verdade você não tem nada, você como brasileiro, mas você pagando os aluguéis certos, né, do carro, pagando o aluguel certo da casa, que é o IPTU e o IPVA, você ainda consegue ter uma qualidade de vida melhor do que aquele cara que anda de busão, de metrô, né, que fica dependente do transporte público, que o transporte público, a gente sabe, é um caos. Até outro dia na minha cidade era aqueles bancos duros. O transporte, tem muito tempo que eu não ando, nunca andei, até quando eu não tinha carro, não tinha moto, que eu não tenho, na verdade, né, do governo. Eu tô falando uma suposição, eu tenho entre aspas, né, eu comprei e pago o aluguel para poder usufruir do carro e da casa. Então, mais ou menos vocês entenderam o meu ponto de vista aqui. Então eu já não andava, eu preferia andar ou a pé ou de bike. Como eu morava perto do centro na minha adolescência, então eu conseguia resolver as minhas problemáticas relacionadas ao centro. Eu não pegava o transporte, que eu achava
Falava, porra, como é que eu vou pagar de uma merda dessa, porra? Um calor da porra, verdadeiras sardinhas, vocês com um monte de gente fedendo a CC, porra, povo mal educado, o ônibus podre de sujo. Antigamente não tinha Uber, né? Não tinha Uber, o táxi era muito caro, então eu optava em andar de pé mesmo, ou então fazer distâncias grandes de pé para não poder andar de carro, de ônibus. Então dificilmente a realidade do pobre vai ser mudada. Aí também tem outra coisa, você trabalha, os caras paulatinamente estão mudando a data para que você não venha conseguir se aposentar. Eles fuderam a previdência, eles roubam a previdência, emprestam o próprio dinheiro para o cara comprar um carro. Os bancos é que lucram com isso. Eles emprestam aí geralmente o cara, né, tem um sonho de ter um carro, a mídia massifica isso, que o cara tem que ter um carro, que o cara tem que ter uma moto, para geralmente se exibir diante das mulheres, né, aqueles que são héteros. Então o cara vai pro financiamento, que é outra coisa também que pra fuder o cara. O financiamento é gritante, é exorbitante o valor. Ele não tem o dinheiro todo, aí vai pro financiamento. Geralmente o banco acaba tomando depois aquele dinheiro. Então é dinheiro perdido para aquele que quer consumir esses bens que não são mais duráveis, bens duráveis, né? Que dizia que era bem durável. E o carro o carro é mal feito, é todo feito de plástico. O aço bateu em qualquer lugar, amassa. Até se você encostar no carro de mau jeito, amassa. Então são bens não duráveis, mas você paga um absurdo por causa das taxas elevadíssimas de impostos. Essa aqui é a verdade. Então cada vez mais o governo dificulta, ele leva para escassez. E o que é que eu posso dizer a respeito disso? Um país tão rico e o povo vivendo na miséria. Aí a geração Z não quer trabalhar. Eu entendo o lado dos caras, por um lado. É todo mundo que tem a garra, a força para tentar ter uma qualidade de vida melhor, porque você, para empreender, você tem que praticamente ficar atento 24 horas. O mercado oscila demais, ainda mais com o advento da internet. As profissões praticamente são temporárias, inexistentes. Você tem que estar atento o tempo todo no mercado, ligado o tempo todo. É difícil. E nem todo mundo tem aptidão, né, para empreender. Nem todo mundo tem a capacidade para ser o parasita do funcionalismo público, estudar para poder entrar no funcionalismo público. Apesar de a gente ter uma população que tem uma capacidade de estudar bastante ínfima, mas enfim, aqueles que se dedicam conseguem passar de um concurso aí e conseguem se parasitar aí no estado, no governo federal e viver razoavelmente bem, porque são parasitas, né? É uma forma de você tirar do trabalhador comum. Então o trabalhador comum é aquele que se lasca de fato, né? Eles falam a previdência, aumenta o número a idade e dificilmente você vai conseguir se aposentar. Tem toda uma burocracia para você se aposentar e passa ano em ano, cada ano eles vão mudando as formas de aposentadoria. E o brasileiro comum, o informal, o CLT é que banca o funcionalismo público, a elite pública do judiciário, que é uma das mais caras do mundo. Aí, os políticos, né, os ladrões políticos, os engravatados aí políticos, e o funcionalismo público de modo geral. Quem banca é o povo miserável. Eu tava analisando que nem a Bolsa Família, galera, é algo real. O cara que, vamos dizer, eu acho que a Bolsa Família é R$600. Quer dizer, eu tava analisando, em média o governo come aí do Bolsa, ele dá R$600, mas volta pro governo em média de R$250 para o governo. Então o Bolsa Família, ele no bruto
ou é líquido, não sei, acho que é no bruto é 600, no líquido o cara vai pegar ali em torno de R$400 a 350 mesmo, porque o resto é tudo vai para imposto. Então o governo quer que você permaneça pobre, miserável, pedinte, vivendo de Bolsa Família, porque é mais fácil. Você sabe por que Lula hoje tem um respaldo aqui no Norte e Nordeste? Por eu conversando com algumas pessoas que eu ando na classe D e E, eu tenho vários conteúdos aí para ser colocados. Esse é mais um que eu estou colocando aqui no nosso canal 100% Política. Porque Lula tem esse respaldo, ficou na memória afetiva do povo, se tratando aqui do Nordeste, se tratando também da minha realidade, quando eu era criança e vim de família pobre, né? Sou de família origem bastante pobre, a dificuldade para você se alimentar. Então, com esse negócio do Bolsa Família na época, que era uma merreca, mas aí o povo conseguiu comer um pouco melhor, Lula se tornou um deus no Norte e Nordeste, para você ver o abandono do governo para com o povo. Então é isso, para vocês verem, por isso que ele tem essa moral aqui no Nordeste, porque o povo não tinha respaldo nenhum. O povo praticamente os governos anteriores pouco queria saber do povo brasileiro. Então o povo vivia em uma dificuldade. Eu vejo as histórias de meus avós, as histórias de minhas tias, elas contando as dificuldades da vida dela. Era algo assim caótico, algo assim de doer, de você chorar. Minha realidade, doeu a minha realidade na minha infância, a escassez, as dificuldades para você obter até um brinquedo, né? Que o mercado era restrito, não era aberto, não tinha tanta importação. Então era difícil a alimentação, era algo cruel para o pobre. E eu já vivi uma realidade um pouco melhor do que a dos meus antepassados. Então é isso, galera, é mais um conteúdo aqui, o conteúdo se estendeu. É tanta coisa para falar do Brasil, meu irmão. Então eu vou ficar por aqui. Um forte abraço, fui!